Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje vamos identificar juntos alguns tipos de vegetações presentes em nossas paisagens. Aproveita e marca logo a sua presença aqui na aula. Você pode pedir ajuda de um adulto para acessar o código QR que aparece aí na tela por meio de um celular. Enquanto você faz isso, tenho um recado aos professores e professoras que estão nos assistindo. Esta aula é destinada aos estudantes do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais, e trabalhará a seguinte habilidade da BNCC: identificar as características das paisagens naturais e antrópicas no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. O objetivo da aula é identificar algumas das formações vegetais presentes nas paisagens do Brasil. Pronto! Dadas as informações, vamos à nossa aula. A vegetação é um elemento natural presente nas paisagens. Inclusive, é algo que nos enche os olhos de diversas formas. Isso acontece quando observamos um jardim, uma área de mata, quando vemos um campo natural de flores ou com muitas árvores. Observando as raízes ressaltadas das árvores de manguezais e etc. Mas quanta vida um mangue abriga, hein? Qual a importância desse e outros tipos de vegetação? Há muito envolvido nos tipos de vegetações que observamos por aí. Por exemplo, o que é uma floresta? Restinga. Esses são alguns dos tipos de vegetação que vamos identificar nesta aula. Quando você ouve a palavra espécie, o que vem à sua mente? Espécies são organismos encontrados em uma mesma população e que podem se reproduzir. Sendo assim, existem espécies animais e vegetais. O conjunto desses vários animais e vegetais que convivem é o que chamamos de fauna e flora. Fauna, vida animal. Flora, vida vegetal. São essas diversas espécies, tanto vegetais quanto animais, que formam um bioma. Biomas são espaços geográficos com características específicas e que abrigam espécies próprias da região. É importante sabermos o que são biomas, pois vai nos ajudar a compreender sobre formação vegetal. Mas por que há tanta variação nos tipos de plantas, árvores e frutos? Alguns fatores são fundamentais para essa combinação que percebemos nos biomas. Um desses é o clima, temperatura, quantidade de chuva, vento. Por exemplo, há árvores e plantas que precisam de um clima mais frio para dar flores e frutos. Até por isso, muitos produtores procuram locais favoráveis para o cultivo. Há também espécies vegetais, bem características de lugares quentes. Consegue lembrar de alguma? Lembrei do cacto, que inclusive é utilizado como símbolo de uma das regiões do Brasil, o Nordeste. Nós temos aqui 2 exemplos, a lavanda e o cacto. Outro fator que influencia no tipo de vegetação é o relevo. O relevo define se um lugar é mais alto ou mais baixo em relação ao nível do mar. E dependendo dessa formação ou do tipo de elevação no terreno, favorece ou não algumas espécies vegetais. Há também o solo, que se diferencia de lugar para lugar. Aqui no slide nós temos alguns tipos: solo arenoso, solo argiloso, solo calcário e o solo humoso. Isso vai depender dos compostos orgânicos e minerais que o compõem. Enfim, é uma série de fatores que definem o tipo de vegetação de cada lugar. Agora vamos conhecer quais são os tipos de vegetação mais comuns nas paisagens do Brasil. Vamos identificar as formações florestais. Com esse nome fica até fácil relacionar do que se trata. Florestais, florestas.
Você sabia que existem tipos diferentes de florestas? No Brasil existem 4: floresta amazônica, mata atlântica, mata de araucárias e mata dos cocais. E o que diferencia as florestas de outras formações vegetais? As grandes árvores. Numa floresta, você observa árvores bem altas e há uma presença marcante delas e de outras muitas espécies vegetais. Um segundo tipo de formação vegetal são as arbustivas ou formações de arbustos. Estas são vegetações de médio e pequeno porte. Exemplos desse tipo de vegetação são o cerrado e a caatinga. O cerrado é encontrado nos estados de Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins e outros. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e muito característico da região Nordeste. Observe aqui nas imagens. A caatinga tem vegetação geralmente mais seca, com poucas folhas. No cerrado, nós vemos mais arbustos e árvores pequenas, vegetação rasteira e baixa. E temos as formações mais complexas, que possuem características bem específicas. E aqui incluem-se o Pantanal e os manguezais. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Isso significa que passa boa parte do ano cheia de água. Fica localizado no centro-oeste do país, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já os manguezais podem ser encontrados em vários estados pelo litoral do país. A diversidade de vidas encontradas nessas duas formações é que as tornam bem especiais, pois são biomas repletos de variações de vida vegetal e animal. Os manguezais também servem como berçários para muitas espécies marinhas. Temos também os pampas. Aqui conseguimos identificar esse tipo de vegetação na imagem circular. Então, aqui nós temos a imagem do que é o pampa e a localização, olha. Nós encontramos esse tipo de vegetação no extremo sul do país. Pela cor a gente identifica, né? O laranja aqui na legenda e também no mapa. Pampas possuem relevo um pouco acidentado, vegetação com plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte. Como eu disse, esse tipo de vegetação é encontrado no extremo sul do país. Bom, você já conhecia todas essas formações? Agora vamos identificar quais delas é possível encontrarmos aqui em nosso estado. Talvez aí onde você mora seja um local para se apreciar algumas dessas formações vegetais. Primeiro, entre o grupo das formações florestais. Você acha que é possível encontrar algum tipo dessas formações aqui no Espírito Santo? Em nosso estado, temos a Mata Atlântica. Vamos assistir ao trecho de um vídeo feito em comemoração ao Dia da Mata Atlântica. A data que é comemorada é 27 de maio. Temos mais de 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, mais de 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e mais de 350 tipos diferentes de peixes. Motivos, a preservação da Mata Atlântica se torna um fator prioritário para a conservação da biodiversidade mundial. As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água, regulação e equilíbrio climático, proteção de encostas e atenuação de desastres, fertilidade e proteção do solo, produção de alimentos, madeiras, fibras, óleos e remédios, além de proporcionar paisagens cênicas e preservar um patrimônio histórico e cultural do mundo. Brasil,
Vamos cuidar da nossa Mata Atlântica. Legal, né? A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical encontrado aqui no Sudeste e outras partes do país. Mas perceberam que o vídeo falou sobre conscientização e cuidado? Pois é, como vimos no vídeo, a Mata Atlântica é importante por diversas razões. E a principal delas é que há muitas vidas envolvidas na existência dela, inclusive a vida humana. Que tipos de problemas vocês imaginam que esse bioma enfrenta? Um deles podemos identificar aqui, na chamada da notícia. Desmatamento da Mata Atlântica cresce mais de 400% no Espírito Santo. Só para vocês entenderem melhor, é como se essa taxa estivesse aumentada em 4 vezes. É muita coisa. O desmatamento acontece muitas das vezes pela extração de madeira e outros recursos naturais em quantidade indevida. Há também as grandes construções e ocupação humana. Quando se desmata uma área, não é apenas a árvore que está sendo cortada. São vários animais que vão ficar sem lar ou perder boa parte de seu espaço. Todo o bioma é afetado. E, infelizmente, muitas dessas áreas são desmatadas de forma ilegal. Nós moramos em um estado que também conta com várias regiões litorâneas. Isso significa que nós estamos próximos ao mar e praias. Mata Atlântica é que está do lado do Oceano Atlântico, em todo o litoral brasileiro. E como já comentamos, o clima e relevo influenciam de diversas formas nas paisagens. Não é diferente quando falamos de lugares próximos ao mar. E aqui há 2 tipos de vegetação bem característicos do litoral, que é a restinga e o manguezal. Você conhece essas 2 formações vegetais? Vamos falar um pouquinho sobre eles. E não esquece de marcar a sua presença nesta aula. Basta acessar o código QR que aparece aí na tela por meio do celular. A restinga é essa área de vegetação mais baixa que encontramos nas praias. Elas geralmente estão numa faixa de transição entre a faixa de areia e a Mata Atlântica. Claro que em muitas praias próximas da área urbana não vamos encontrar essa transição, porque o ambiente foi modificado ou ocupado. Já existem, inclusive, muitas regras de proteção da restinga, justamente para a preservação da vida animal e vegetal que compõem esse bioma. Um dos grandes benefícios da restinga é oferecer proteção de eventos erosivos. Erosivo se refere à erosão, que é um processo de desgaste do solo. Por exemplo, quando o mar começa a avançar e destruir calçadas, quiosques, etc. As restingas, bem preservadas, evitam esse avanço do mar e toda a erosão que esse avanço causa. Viu como é importante preservarmos? Assim também são os manguezais. Vamos entender a importância deles? Assista ao vídeo a seguir. Viram o poder desse bioma? O vídeo falou do CO2, que é o dióxido de carbono, um componente químico que em excesso pode nos prejudicar. E como ele é emitido em excesso no ar pelas pessoas, casas, empresas, indústrias, há grande preocupação com o impacto ambiental. A preservação desses biomas é muito importante.
E olha aqui na imagem como as raízes das árvores em manguezais são diferentes das outras. Mais altas em relação ao solo, né? E parecem formar caminhos aqui por baixo. Deve ser ótimo para os animais como caranguejos e outros mariscos que vivem ali. Agora é sua vez de nos contar algo sobre a vegetação no Espírito Santo. Anote e pesquise. Nome de um lugar para cada tipo de formação vegetal. Então aqui nós temos 3, o da Mata Atlântica, Restinga e Manguezal. Então você vai escolher um lugar no Espírito Santo que tenha manguezal, um lugar que tenha restinga e um lugar que tenha Mata Atlântica. Vocês podem fazer essa atividade com orientação do seu professor. Podem também selecionar fotos desses lugares na internet e aproveitar para relembrar o que aprendeu nesta aula, fazendo breves resumos sobre cada uma dessas formações vegetais. Depois, mostre sua atividade lá no nosso Instagram, @deverimcasa-na-tv. Ou acesse o QR Code aqui no canto direito do slide para enviar sua atividade. Vamos relembrar o que aprendemos nesta aula? E não deixe de marcar a sua presença. Acesse o código QR aí na tela. Vimos algumas definições importantes. Você se lembra o que é fauna? Flora? Bioma? Biomas são ambientes em que vida animal e vegetal convivem. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Aliás, sabe dizer qual dessas estão em nosso estado? Aqui no Espírito Santo temos áreas de Mata Atlântica, restingas e manguezais. Restinga e manguezal são 2 ecossistemas costeiros que fazem parte do bioma Mata Atlântica, que é o único bioma encontrado no Espírito Santo. Ficou com alguma dúvida? Além do nosso Instagram, @deverimcasa-na-tv, você pode acessar o site www.tvdeverimcasa.com.br. É isso, galera. Nossa aula está acabando. Foi ótimo ter a sua companhia. Continuem acompanhando a programação. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.